Poder sentar, irmãos, vamos louvar o nosso Deus, né? E aí, pastor, vai começar com a harpa ou vai começar a luz? Eu acho que os irmãos não conhecem esse hino. A gente vai cantar agora, mas vocês querem aprender? Sim. 65. É. 65. Sabe não? Eu vou tentar cantar aqui, para que a gente possa Jesus, isso são de açúcar mesmo. 65, ninguém nunca ouviu isso ainda. Se eu me atrapalhar aqui, a iluminação está pouca. Vamos lá? 3 milhões de trevas são medonhas, mas sem Cristo, sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder Pai Deus, a terra como o céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis convosco sempre. Ó Pai da terra, e por todo mundo, cristão e Deus, já não abandonai. Crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão todos libertai. Todo poder vai Deus, na terra como no céu, e depois anunciar o Evangelho, e ele convosco sempre. Ouve a mim a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder Pai Deus, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e ele convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso, em teus inimigos todos se unirão, e em teus céus, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e ele convosco sempre. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e ele convosco sempre. Aí o cantor cristão diz assim: todo poder o Pai me deu, assim na terra e também no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis que eu estou convosco. Glória a Deus, aleluia. Cantor cristão e ator cristão. Vocês não conheciam? Aprendendo. Vou aprender, vamos cantar uma duas vezes mais. Ele vive.
Mamãe quer cantar os conhecidos. Quinhentos e 45. Qual? 547. Vocês mais venturos, vocês estão com frio. Se és
estando trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Aleluia, ele vem nos buscar. Oi, irmãos, o pastor, como eu, também conhecemos esse hino. A Mara Lima, né, que canta. E ela canta um pouco diferente. A Mara Lima. Ela canta um pouco diferente. Por isso que eu me atrapalho. E o pastor também, ele é acostumado a cantar com outra letra, né, pastor? Aí a gente se atrapalha quando a gente vai cantar pela harpa. A gente toca, a música fica na mente, mas a letra aí a gente... Eu assisti ele também, é mais fácil. É mais fácil. A Mara Lima, ela canta num ritmo mais desse tipo aí, desse jeito aí, né? A Mara Lima, ela canta um pouquinho mais a Mara Lima canta mais acelerado. Mas o normal dele é assim: os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. Aí você está no velório, porque você já está enrolado e fica aqui, quase dormindo. Não está ouvindo devagarinho. Mas quando eu escuto esse louvor com a Mara Lima cantando, eu escuto ele da maneira que o pastor tocou. Vamos, um que vocês também gostam, o 155. Né, irmão Adão? O senhor não gosta desse louvor? Nosso Salvador, teu poder, divino poder renovador, teu poder. Vamos dar uma para de mulher, porque eles estão feitos de homem, né? Sol maior. Implorando nosso Salvador, teu poder, divino poder renovador, teu poder. Bendita promessa paternal, preenchendo de real valor, no pleno poder celestial, teu poder. Com o óleo cinco em nos ungir, teu poder. Pai celeste, faz-nos fluir, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder. Com fogo vem nos inflamar, teu poder, e de toda mancha nos limpar, teu poder. Aquece os rios, ó Senhor, faze os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder. Deus bendito vem nos otorgar, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui com
contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje nós vamos ler 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 17. Segundo Crônicas, fica no começo. No começo não, né? Mas para o começo. Capítulo 7, a partir do versículo 17. Você encontrar Juízes, Josué, aí você já vai estar perto. Sete. Não, Tati, é bem mais para cá. Olha esse tanto, 17. É o 7 e 17. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 17. Quer dizer, a partir do 17. Que diz assim: quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas, então consolidarei teu reino, teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Entretanto, se vós desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra, que vos outorguei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Assim, todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados. Se questionarão por que o Senhor tratou com tamanha severidade esse país e esse templo. E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram o Senhor, seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-as e oferecendo-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Pai, que nós venhamos, Senhor, obedecer a tua palavra, a tua aliança, os teus ensinamentos, ó Deus, como está na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos.
Além de estar escuro, o meu óculos está ruim e a letra da Bíblia é pequena. Pense. Irmãos, essa parte aqui, aqueles que sabem ler e aqueles que não sabem, coloquem para ouvir. O versículo 6, o capítulo 6 e o capítulo 7 e o capítulo 8 mas principalmente o 6 e o 7 de 2 Crônicas, para vocês ver o quanto é lindo esses dois capítulos. Eu estava lendo, esse capítulo, esses versículos que nós lemos do capítulo 7, é uma oração que o rei Salomão estava fazendo. Depois que ele construiu o templo, você veja que o templo é em nome do Senhor, não é para o Senhor, porque Deus não habita em templo feitas por mãos de homens. Mas naquela época, Deus era representado, a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus era representada por uma arca. E aquela arca, ela nunca tinha sido colocada numa casa, num templo, ninguém nunca tinha se ligado para fazer isso. Mas Davi, ele, olhando o palácio que ele tinha construído para ele viu a tenda onde ficava a arca do Senhor. E ele disse: não é justo que eu more no palácio enquanto a arca do meu Deus vive numa tenda, porque eram tabernáculos desde que Moisés fez. Aí ele disse: eu vou fazer um palácio, um templo para colocar a arca que representava a presença de Deus. Eu vou fazer um templo em homenagem ao Deus que eu sirvo, para que o nome dele esteja lá. Só que Deus disse: não, Davi, então tu não vai construir esse templo. A ideia que tu teve, eu aprovo, é ótima, mas você não vai construir esse templo. Por quê? Porque as suas mãos estão manchadas com sangue. Você é um homem de guerra. Davi era um guerreiro. Então Deus disse para Davi: eu vou lhe mostrar como é que eu quero o templo, vou lhe dar a planta do templo, você vai preparar tudo, mas quem vai construir é o seu filho, que eu vou escolher para governar depois de você. E o filho que Deus escolheu para governar depois de Davi é o filho que o irmão Adão tem uma rixa terrível. Bom, Adão não consegue entender, mas a gente não consegue entender os planos de Deus, muitas vezes, a não ser que Ele queira nos revelar, Se Ele não quiser, a gente só tem que aceitar e acabou. E Ele escolheu Salomão para construir esse templo, e Salomão construiu o templo do jeito que o pai dele deixou para ser construído, tudo nos mínimos detalhes. É impressionante como Salomão foi obediente a tudo que o pai ordenou. Da maneira que o pai disse que ele deixasse os porteiros, ele deixou os sacerdotes. Da maneira que o pai dele disse que ele distribuísse os homens para fazer o serviço na casa do Senhor, ele distribuiu. Esse templo passou... Foi 20 anos, foi pastor, se não me falha a memória. Agora a minha memória falhou. Mas se não me falha a memória, foi 20 anos, eu não tenho certeza. Mas eu sei que esse templo passou um bom tempo para ser construído. Quando ele terminou a construção do templo, ele fez um culto. Irmãos, sabe quantos dias durou este culto? Ele fez um culto de 7 dias. Aí depois ele fez um culto de mais um dia, 8 dias, não é isso? Depois ele fez um culto de mais 7 dias, ou seja, 15 dias de culto. 15 dias, ninguém arredou o pé do templo. O que é que vocês acham, hein, da gente fazer um culto aqui de pelo menos 24 horas? Vocês acham que vocês aguentariam ficar 24 horas glorificando, orando, louvando a Deus? E
adorando ao Senhor? Hoje eu acho muito difícil, viu? Mas naquela época, o culto durou 15 dias. O povo festejando, o povo celebrando, era com música, com dança, com comida. É por isso que quando a gente dá um culto de ações de graças, tem comida. Nessa época tinha comida e muita comida, viu? E o povo adorava, e o povo se ajoelhava, e o povo se prostrava, e o povo clamava e levantava as mãos. Era lindo de ver todo o Israel, não era só uma quantidade de pessoas, não. Todo o Israel parou, o país inteiro, parou a nação toda e ficaram 15 dias na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? A glória do Senhor encheu aquele templo de tal maneira que ninguém podia ver um ao outro. Ou seja, a glória do Senhor tomou aquele templo como nunca houve na vida daquele povo. Então, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós damos prioridade à palavra do Senhor, à presença do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, tenha certeza absoluta que Ele derrama da sua glória. Aleluia. E aquele povo, quanto mais eles festejavam, mais o Senhor se fazia presente no meio deles. 15 dias, irmãos. Imagine 15 dias você adorando ao Senhor. Mas vocês perceberam que Deus fala, Salomão começa a orar, a agradecer pelo templo, e Deus fala, isso aqui é uma oração que Salomão faz, né? A oração de consagração do templo. Ele ora agradecendo a Deus, depois ele ora pelos judeus, depois ele ora pelos povos não judeus, ele ora pelo rei. Aí a glória de Deus enche a casa, depois que ele faz todas essas orações. E depois Salomão reafirma a sua aliança com o Senhor. E todo o povo concorda com Salomão. Agora, se vocês observarem, o Senhor diz assim: entretanto, se vós, ele está falando com o rei e todo o povo que estava ali cultuando, entretanto, se vós desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes. Aí ele diz: então vos expulsarei de minha terra, que vos outorguei, ou que vos deis, e lançarei da minha presença esta casa, consagrada ao meu nome. Ou seja, as bênçãos do Senhor na nossa vida, ela está condicionada à nossa obediência a Ele. Ele diz: se vocês não obedecerem o que eu estou falando aqui, eu vou destruir toda essa terra, eu vou jogar vocês para bem longe dessa terra que eu estou dando para vocês, e eu vou destruir essa casa que tem o meu nome. E quando as pessoas passarem e disserem: por que o Senhor fez isso com esse povo? Porque eles desobedeceram, vai ser a resposta. Irmãos, e hoje, esse Deus que está escrito aqui, que Salomão, que Davi adorava, ele mudou? Vocês acham que essa palavra era só para aquele povo de antigamente? Mudou, né? Mas tem gente que acha que esse Deus hoje é diferente. É como o pastor Luciano Subirá, ele diz, né, eu gosto muito de ouvir a pregação dele. Ele diz assim: o povo parece que o Deus do Velho Testamento
era mau e agora ele se converteu para um Deus bonzinho. É como as pessoas acham, né? Ele dizendo, né? Só que Deus permanece o mesmo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça. Então, se eu andar de acordo com a vontade de Deus, Ele vai me abençoar. E se eu não andar de acordo com a vontade de Deus, se eu andar de acordo com o meu nariz, como as pessoas dizem, né? Eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem entender da minha vida, porque a vida é minha. Coitados. Eu tenho dó dessas pessoas que acham que a vida pertence a eles, como se eles tivessem poder de dizer assim, não, eu vou morrer em tal dia. O Deus continua o mesmo. Deus de bondade, de amor, de misericórdia, de longanimidade, de paz, mas Ele nunca deixou de ser um Deus de justiça. Olha só, para vocês terem certeza que Deus continua o mesmo Deus, olha só que Jesus, o Filho de Deus, que encarnou e viveu aqui na terra como homem, Ele falou. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Perdi o local que eu marquei, mas deixa eu ver aqui no outro local que eu marquei. Eu sou assim, eu esqueço rapidinho as coisas, viu? É aquela passagem que diz assim: aquele que ama mais o pai, o filho, a mãe, o irmão do que a mim, não é digno de mim. Eu agora perdi, eu achei que eu tinha marcado, mas não, eu perdi onde é que está. Achei. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e me segue, também não é digno de mim. Ele não está dizendo a mesma coisa que Deus disse lá no passado, não? Ele está dizendo o quê aqui? Se vocês não me obedecerem, se vocês não me seguirem, se vocês não forem fiéis aos meus mandamentos, não é digno de mim. A mesma coisa, com outras palavras, que Jesus está repetindo. Então, o que nós devemos fazer? Com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, todos os dias da nossa vida, é nos voltarmos para Deus, como Ele fala: se você ama mais ao seu pai, a sua mãe. Tem gente que quando casa diz assim: eu deixo o marido, mas sair de perto da minha mãe eu não saio. Já ouviram alguém dizer isso? Se você quiser, você vai embora. Agora da casa da minha mãe, de perto da minha mãe, eu não saio. Então assim, eu conheço alguém que deixou de trabalhar em outro lugar porque a mulher disse que não saía da casa de perto da mãe dela, né? E não só é uma pessoa, não. Então, você acha que uma pessoa que não é capaz de sair de perto dos pais é capaz de dar prioridade a Deus? As pessoas hoje amam mais os filhos, amam mais o marido, amam mais os pais do que a Deus. E um dos principais mandamentos, o primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é a minha prioridade. Se Deus não é prioridade na minha vida, então eu tenho que começar a dobrar os joelhos, ou sentado ou deitado, e clamar ao Senhor: Senhor, age na minha vida para que o Senhor tenha prioridade
dentro da minha vida. A prioridade para mim não é o pastor Júnior. A prioridade para mim não é os meus filhos, meus netos, meus pais. A prioridade para mim é Deus e a vontade dele. Porque não adianta você dizer que é prioridade, que Deus é sua prioridade, e quando ele manda você fazer uma coisa, você diz: ah, Senhor, eu não vou não, porque aquele lugar ali não me agradou. Ou fazer como o jovem rico, como o jovem rico não, aqueles outros discípulos que disse: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Irmãos, se eu fosse fazer a minha vontade e não a de Deus, a minha vontade hoje era de estar essa hora cuidando da minha mãe, que está em cima de uma cama e precisa de alguém 24 horas por dia. Mas muitos ignoram, muitos acham que eu estou errada em deixar de cuidar da minha mãe para estar fazendo a obra do Senhor. Mas, irmã, ela está abandonada? Não, ela tem 5 filhos. Ela tem 5 filhos. Deus mandou eu vir para cá. Deus me escolheu para fazer a obra dele. Então, os outros 4 têm que ter a consciência de que não, ela está cumprindo o ID do Senhor. Então, nós 4 somos que temos condições de cuidar dela. Mas vocês acham que eles pensam dessa forma? Não pensam. Eles me incluem no pacote como se eu não tivesse a obra do Senhor para fazer. Então, dia de hoje, a gente paga uma pessoa para ficar com ela sábado e domingo, porque senão eu teria que deixar a obra do Senhor e ir para lá para a casa dela, passar sábado e domingo e só voltar na segunda. Aí nós pagamos uma pessoa para que eu possa fazer a obra do Senhor. Quando ela poderia estar na casa de um filho, né? Se os filhos fossem realmente todos eles, claro que não são cristãos, né? Não entendem da maneira como deveria ser. Tem 2 que dizem que é, né? Mas, então assim, são situações que nós temos que priorizar. Nesse caso, eu priorizei o quê? Quem foi que eu priorizei? Ao Senhor. E todas as situações. E se eu fosse a filha única? Ela estava lá em casa, o Senhor ia prover o dinheiro de pagar uma pessoa para ela ficar lá enquanto eu estivesse na obra. Mas eu tenho que priorizar a obra do Senhor. O chamado do Senhor na minha vida foi para fazer a obra dele. Ele colocou 5 filhos na vida da minha mãe. Uma ele chamou para fazer a obra, que sou eu. Os outros 4 ficaram para tomar conta dela. Aí tem aquela história, né, que uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Então, assim, que nós venhamos dar prioridade ao Senhor. Quando nós damos prioridade ao Senhor, tenha certeza que o nosso galardão, a nossa vida eterna, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus é assim, ó, colado. E outra coisa, irmãos, isso não significa que eu não vou passar por tribulações, por aflições, por problemas. Não, a minha vida não é um mar de rosas. Eu estou em pé porque Deus está me sustentando, não sei como, mas é milagre. Porque se eu fosse olhar para a minha limitação, a limitação do meu corpo, como eu estou me sentindo hoje, eu não estaria aqui, eu estaria deitada, porque eu passo a noite sem dormir, mesmo tomando remédio para dormir, mas eu não tenho aquele sono pesado, porque eu passo a noite com dores,
virando de um lado para o outro. Os meus quadris. Tem dia que eu não suporto. Aí ele falou: por que você não toma uma injeção? Eu não tomo injeção porque injeção é paliativo, não vai resolver o problema. Eu só tomo quando eu não estou aguentando mais andar. Aí eu tomo a injeção. Para vocês terem uma ideia de que a nossa vida não é um mar de flores, vocês estão me vendo aqui toda arrumadinha, né? Mas só Deus e eu e Ele sabe como é a nossa vida. Então, assim, as pessoas não vêm para a casa do Senhor, para o culto, porque está com a cabeça doendo. É normal você, uma vez ou outra, você está com uma forte dor de cabeça e ficar em casa? Claro, é normal. Mas imagine você, como eu, que eu tenho 24 horas por dia, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias de um mês, eu sinto dores. E não é dorzinha, não. É dores que, se fosse outra pessoa, uma pessoa, aquelas pessoas que são frágeis, estaria gemendo. E você está como já faz parte da minha vida, que parece que eu, de vez em quando eu lembro: eita, está doendo. Vocês imaginam isso? Não é uma dorzinha de cabeça, não é um friozinho que vai me tirar de fazer a obra do Senhor. Não é a chuva que vai me impedir a gente de ir andar 7 quilômetros na lama, debaixo de chuva, para ir fazer a obra do Senhor. Isso é dar prioridade à obra do Senhor. Então, cada um de vocês que estão aqui com frio, estão dando prioridade à obra do Senhor. Então vocês disseram: não, é mais importante eu estar ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, do que estar aqui no quentinho, debaixo dos lençóis. Então, assim, cada um de nós escolhemos, como Maria, a melhor parte, né? Nós somos o crente Maria, que escolhemos a melhor parte. Ficar aos pés do Senhor, não importa qual as circunstâncias em que estamos, não importa a tribulação que estamos passando, não importa o problema que estamos passando, não importa a enfermidade que temos, porque o nosso alvo é chegar ao céu, não é viver aqui na terra. O nosso alvo é chegar no céu. Ainda que eu tenha que chegar me arrastando, ainda que eu tenha que estar aqui de cadeira de rodas como o pastor estava, mas o meu alvo é a vida eterna. Amém? Já fiz a pregação, viu, irmão? Mas os irmãos, infelizmente, ou felizmente, pastor, felizmente os irmãos querem ouvir o pastor. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus com o pastor Júnior enquanto tiramos dízimos e oferta. Meus amados, esse hino é antigo, bem antigo mesmo. Em 1987. Acho que você não conhece.
me angustiava por haver nascido. Vou sofrer, meu peito explodir, meu grito ecoou. Eu queria viver os anseios da alma, mas as dores dos sonhos periam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu em meus olhos, e eu deixei os meus conceitos para ser seu discípulo. Não sou mais um jovem de uma geração florida e nas drogas protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. É sorrir do seguro. Que precisa mudar seu modo de agir e contar para Jesus seus problemas e dores. Vem depressa aceitar o autor de sua vida. Todavia vou dizer, nesse mundo colorido que tem levado à sepultura muitos jovens iludidos, hoje há duas opções: morte, meu amigo, nos anseios desta vida. Cristo é o caminho certo, a liberdade está em Jesus. Sofrer no Senhor, a liberdade está em Jesus. Se queres paz, é sofrer. Hoje nós temos aqui, né, uma visitante, né, a irmã Leide,
que é nossa vizinha lá no condomínio. Irmã Leite, quer trazer alguma palavra, um versículo, alguma coisa? Quer falar alguma coisa de Jesus? Fica à vontade, viu? Na próxima, amém. Irmãos, a gente quer... A gente fala hoje, amor? Ou deixa para amanhã? Deixa isso curioso. Vou ficar curioso. Amanhã a gente fala, né? Eu só vou ficar curioso. Não vou ler no livro, não. Não pode. Não vai ter dormir. Fica curioso. É que nesse sábado que vem, nós vamos precisar que vocês nos liberem à tarde. Então nós vamos fazer o culto de manhã. Ou de manhã, que é aula. Não, foi hoje. Era para ser hoje. Mas teve um impedimento, não foi. Tem esse negócio da aula. Mas a aula começa que horas? 7 horas. 7? E vai até 4 horas, né? Não. Pela regra lá tem um dia, né? Que começa às 7 e vai até às 5. Mas aqui é só o horário. Das 7 às 11h30. Das 7 às 11h30. Ainda tem isso. A gente tinha esquecido desse detalhe, pastor. Mas a gente esqueceu desse detalhe e marcou um compromisso. No outro sábado, nesse que vem não, no outro, aí vai ter a novidade que a gente quer dizer, mas não vai dizer hoje. Mas a gente vai fazer o seguinte, irmã Maria. A gente vai fazer o culto de manhã. Porque como a gente não se ligou nessa questão da escola, aí a gente agendou com o pessoal para 7 da noite. Quer dizer, para 7 não, né? Para depois. Eu não sei. Ela vai, que ela estava na reunião lá, né? Para saber. Esse negócio dessas aulas de sábado, que a maioria não quer trazer um menino. Aí talvez um, 2 meninos. Aí assim, a gente não pode desmarcar, né? Que foi um compromisso que a gente marcou com o pessoal para depois do almoço. Aí a gente é um pessoal que colabora com a nossa missão aqui no sertão, né? Aí a gente gostaria de trocar o horário para de manhã. Tem algum problema para vocês? Vocês podem estar aqui de 9 horas? Dá para todo mundo estar? O problema é que vai sair escola, ninguém sabe se vai à frente ou vai atrás. Pronto, se tiver aula a gente faz no Irmão Adão. Pode ser, Irmão Adão? Pronto, se tiver aula, a gente faz o culto no Irmão Adão. Certo? Mas não tem como, a gente vai usar os 9 horas. Sábado, 9 horas da manhã. E no outro sábado nós vamos ter uma surpresa para você, mas a gente conta amanhã. Não, meu Deus, irmão, Luiz, é uma surpresa por dia. Hoje foi essa. Eu ia deixar para dizer isso amanhã. Aí a surpresa da manhã só ia no outro sábado. Mas amanhã vocês vão gostar. É uma surpresa boa. Já vou perder o som de novo. Já perdi o de novo. Irmãos, nós vamos ouvir o pastor cantar o fundo do baú e em seguida ele já traz a palavra. Além de nós levantando. De repente assim. Terceiro. Vamos lá.
vendo os seus. Ele vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor vendo os seus. Jesus é bom. Meus amados irmãos, o tema de hoje é uma interrogação. Estamos maduros em Deus? Somos crentes maduros? Quem somos nós? Para dar base a esse texto, vamos ler dois textos. O primeiro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, mais precisamente 55, 65 anos depois da subida de Cristo em glória. E assim, o segundo texto será Tiago, capítulo 3, versículo 17. O segundo texto será Tiago, capítulo 3, versículo 17. O primeiro texto diz assim: ora, o homem natural não aceita, não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque se eles entendessem as coisas espirituais, o que é espiritual, se eles entendessem as coisas espirituais, ele seria espiritual. Todavia, porém, o que é espiritual discerne tudo muito bem, mas por ninguém é discernido. Primeiro, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, depois prática, depois moderada, depois tratável e cheia de misericórdia. Isso são bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Meus amados, a conjunção desses textos nos dá a moldura do que nós vamos falar hoje. Em rápidos minutos, eu não quero deixar vocês com fome. Eu queria refletir, eu tenho tanta coisa para falar, mas vou ser sucinto. Vamos aplicar, irmã Maria. Irmã Maria até que parece estar menor hoje do que os outros dias. Vamos aplicar o texto de forma mais simplificada. O primeiro, vamos traduzir ele de forma pontual. Ora, todavia, porém, no entanto, é a mesma coisa. O homem natural, o homem que só tem a visão humana, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E o que não é natural, no meu entendimento, no entendimento teológico, é o homem espiritual perder a linha com
as pessoas que são naturais. Porque o natural, no sentido literal do texto, na realidade tem um sentido duplo. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, aí os irmãos de Corinto estavam divididos em dois grupos. Mas o grupo das pessoas que pensavam na igreja como uma instituição para a comunidade, ser uma instituição beneficente apenas, aqueles que pensavam que a igreja era uma instituição como se fosse um Ministério da Educação, um Ministério da Cultura, um Ministério da Saúde, aqueles que pensavam que a igreja era uma instituição particular, aqueles que pensavam que a igreja tinha que ter cada dia mais patrimônio, aqueles que pensavam que a igreja tinha que ser financeiramente cada vez mais rica, eram os irmãos naturais. Aqueles que pensavam que as igrejas tinham que ser cada dia as maiores catedrais e melhores estruturas, como hoje muitos pensam, eram os crentes naturais. Mas Paulo diz que os crentes naturais, mesmo na igreja, eles não entendiam quando o pastor da igreja pregava sobre as coisas espirituais. Paulo aqui quer dizer que a igreja de Cristo em Corinto precisava se basear nas coisas espirituais exclusivamente. Colocar um pouco de lado a questão material, a igreja como instituição, e colocar como foco a igreja espiritual, a igreja comunhão, a igreja sintonizada com o céu, a igreja ligada, interligada entre o céu, a terra, os irmãos, e com isso entender as coisas do Espírito. Então, vamos lá. Você vai entender de forma mais clara, se por acaso não entendeu. Porque, para os naturais, pensar nas coisas do Espírito é coisa de maluco. Os crentes naturais, são aqueles que param assim e perguntam: peraí, estão dizendo que Jesus vem há mais de 2000 anos, até agora ele não chegou. Será que ele vem mesmo? Esses são naturais. Os crentes naturais são aqueles que dizem assim: eu não gosto daquela igreja porque, afinal de contas, as poltronas dela não são acolchoadas, são poltronas difíceis de a gente se sentir confortáveis. Os crentes que não são carnais são aqueles que olham para uma igreja como prédio, como estrutura física e não como membro do corpo de Cristo. O texto continua dizendo: mas o crente espiritual entende tudo. A vantagem de ser espiritual já está aí. Ele tanto enxerga as coisas naturais, o crente espiritual, aqueles que enxergam pelo Espírito, aqueles que têm a visão ampla, aqueles que olham pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Eles tanto enxergam as coisas espirituais e nelas eles são focados, quanto enxergam as coisas materiais e deles e delas eles se afastam. Eu não estou dizendo aqui que a igreja, como pessoa, ou eu e você, é para abandonar a igreja como patrimônio, como prédio. Não, eu estou dizendo que isso não é o foco principal da igreja. Por quê? Porque o crente, eu e você, somos eternos. Essa estrutura não. O crente, eu e você, vai morar no céu. O prédio não. Isso não significa que nós não vamos fazer um tempo aqui no sertão bonito. Vamos sim. Mas o foco principal é que a igreja enxergue o mundo espiritual, ensina o mundo espiritual e não fique focado unicamente e simplesmente no patrimônio, na instituição como CNPJ. Mas, meus amados, talvez você não entenda isso, mas eu fiz parte de uma igreja onde, quando os irmãos se reuniam, ele dizia: nós temos o melhor prédio do município, nós temos o prédio mais espaçoso do município, nós temos o prédio mais antigo do município, nós temos o prédio maior do município. Afinal de contas, pode sair todo mundo, mas a gente não pode perder esse prédio. Eu participei da igreja assim. Eram absurdamente carnais os meus irmãos dessa igreja que eu participei. Mas vamos lá. Aí Paulo diz que quem vê pelo Espírito, meu marido, tem uma vantagem: vê tudo, decide tudo, entende tudo, depois ninguém é decidido. Mas vamos lá ampliar mais a aplicação. Aí o nosso irmão Tiago diz: mas a sabedoria que vem do alto vem primeiramente pura. Ou seja, quando Deus dá sabedoria a um irmão, a uma irmã,
É uma sabedoria sem mistura. Eu me lembro que as pessoas fazem tratamento na visão, não sei se é o problema de carne crescida ou é a perca da questão ocular. Eu sei que quando colocam aquela lente, fazem a cirurgia da carne crescida, eu já vi pessoas dizendo, eu estou vendo até o invisível. A minha visão está uma beleza. Eu estou vendo, parece que... Você já viu pessoas que dizem isso? Existem pessoas, quando você recebe sabedoria do alto, ela vem tão pura, que você não precisa se esforçar para entender. Você só precisa estar conectado com o alto. Ou seja, quer dizer o seguinte, essa extensão aqui, ela não está fazendo nenhum esforço para jogar energia para esses equipamentos. Quem está jogando energia para esses equipamentos é aquela tomada. A extensão está sendo só a passagem. O crente é desse jeito. Se ele está ligado com Deus, ele tem energia automática, uma visão pura, um entendimento magnificamente claro. Por quê? Porque ele está ligado em quem o alimenta espiritualmente, que é Deus. Então, entendendo, está difícil. Então, perceba bem. Aí Paulo diz, a sabedoria vem pura. Depois, pacífica. O crente que é sábio, irmão Luiz, ele nunca provoca briga. Ele nunca provoca mal-estar. Ele nunca provoca desentendimento entre os irmãos. Ele é pacífico. Ei, perceba bem. Primeiro Paulo diz que vem o crente que tem a visão espiritual. Decide tudo para ninguém decidir. Primeiro você tem que receber a visão. Depois, a sabedoria pura. E quando você tem a visão e recebe a sabedoria, você automaticamente se torna pacífico. Não provoca o irmão não, que ele, cada um aqui é dois palinhos. Então, o crente que tem sabedoria, ele é provocado, mas ele não se deixa provocar. É sabedoria do alto. Por quê? Porque o crente que tem a visão espiritual, ele está no padrão elevado. Se ele cair na armadilha do inimigo e cair em discussões tolas, bobas, bruscas, ele vai descer o nível espiritual e vai se nivelar ao nível dos crentes naturais. Mas como ele tem a visão espiritual, ele enxerga como águia, ele vê assim. Ele vê num ângulo mais avantajado, mais amplo. Percebam, irmãos, aí Paulo diz, aliás, a carta a Tiago diz o seguinte: depois da sabedoria vem a pacificação. Depois da pacificação, a moderalidade. O que é isso? Moderalidade. Mais significadamente, moderalidade é a capacidade de não se irritar. Você nunca vai ver um pacífico se irritando. Eu conheci um casal que, depois de 26 anos, eles discutiram pela primeira vez. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, não acredito. Eles vieram discutir depois das bodas de prata. A primeira vez, discussão séria, a primeira vez. Aí fui procurar saber. A esposa se irritava, e essa foi o motivo da briga, e esse foi o motivo da briga, porque o marido não brigava. Eu estou com 26 anos com esse homem, e ele nunca se irrita. Meu Deus, esse é o problema. Aí, eu faço de tudo para ele brigar, mas ele é pacífico demais. Entenda? Não confunda ser bobo, no popular do nordestino, ser trouxa com ser passivo, com ser paciente, com ter sabedoria pura. O trouxa, ou ele responde errado, ou na hora de falar ele fica calado. Quem tem sabedoria, uma frase, apaga um incêndio. Porque tem hora de silêncio, eu sei disso. Mas tem a hora que Deus está dizendo, fale. E se a gente se cala, a gente pega do mesmo jeito do que daqueles que na hora de se calar, fala. Perceba bem, a gente está entendendo de forma mais detalhada esse texto. Aí depois de ser pacífico e moderado, nós ficamos tratável.
É isso. Eu nunca acho que eu sou autossuficiente. Eu sempre entendo que eu estou em fase de aprendizagem. E quem pode me ensinar não é aquele que sabe mais do que eu. Possivelmente também é aquele que sabe menos. Porque nós somos seres humanos, temos aquela capacidade de entender que só quem pode me ensinar é aquele que sabe mais do que eu. Mas não. Sabedoria, humildade, é aquele que se senta para ouvir alguém que sabe mais do que ele. Meus irmãos, percebam bem. Aí você vai dizer, Jesus nunca sentou para ouvir ninguém. Concordo com você. Mas ele se acocorou para lavar os pés dos discípulos. Você concorda comigo que se acocorar para lavar os pés dos discípulos é muito inferior do que parar para ouvir? Uma coisa é parar para ouvir irmão Luiz. É uma atitude louvável. Afinal de contas, ele tem mais experiência de vida do que eu. Outra coisa é eu parar para lavar os pés dele. É descer um nível mais ainda. Então, sobre essa questão, a gente não pode apontar, mas Jesus não fez isso, ele fez ainda mais. Mas por que, pastor? Ele não parou para ouvir os discípulos? Porque ele tinha pouco tempo para ensinar tudo que ele tinha que ensinar para os discípulos. Lembre que os discípulos só tinham 13, 14, 16, 18, 20 anos. E quem ouve o Pai, quem tem a intimidade do Pai, o Deus encarnado, não ia parar para ouvir homens. Você concorda comigo? Eu não sou Deus encarnado, nem você. Por isso que a gente aprende de Deus através de boca de homens. Jesus não aprendeu com um homem porque ele era o Deus encarnado. Então, perceba bem. Vamos lá. Depois que você é um ser tratável, um crente tratável é uma maravilha, irmãos. Um crente tratável é uma maravilha. Você já pensou, um crente tratável, que o Tiago estava falando aqui, é aquele crente que tem os frutos do Espírito, tudo enquadradozinho, tudo encaixado. Aquele que a Bíblia chama de benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Lembra? Quando o crente é tratável, quando ele está no nível de ser tratável, é porque ele aceita passar por qualquer processo que seja, para receber de Deus tudo que Deus tem para ele, no conceito sabedoria do alto, discernimento espiritual, puro, completo, perfeito, pleno. Está difícil ou está fácil? E tem mais um pouquinho de coisa, eu nem peguei a mensagem ainda, mas eu já estou querendo encerrar. Tem mais coisa ainda. O crente que tem essas características que eu estou citando, ele tem misericórdia. Misericórdia. Ele tem pena da miséria do outro. Ele não fica só na pena. Ele entra em ação. Porque é muito bom eu chegar na casa do irmão e o irmão está precisando de uma cesta básica e eu fazer uma oração por ele, dizer Deus abençoe, Deus vai mandar ir embora. Mas Deus não quer isso. Deus quer que eu ore por ele e faça alguma coisa por ele. Como, por exemplo, uma pastora que eu conheço, que passou pelo processo de crise tão grande. O marido a abandonou. Ela estava longe dos filhos demais, eu não vou dizer o local porque ela assiste. Ela estava longe demais dos filhos e Deus colocou na vida dela uma irmã que também estava passando um processo. E todos os dias, eu não sei dizer exatamente por quanto tempo, mas parece que foi 3 anos. Eu não lembro mais do tempo. Mas parece que foi 3 anos. Parece 3 anos, foi 2 anos, não lembro bem. Todos os dias a irmã fazia parte do trabalho da irmã ganhar a diária e uma quentinha. Todos os dias. A irmã ganhava tão pouco, coitada. Só tinha aquela quentinha e aquele dinheirinho mesmo para sobreviver um mês. Que ela ganhava por diária. E todos os dias a irmã passava ela trabalhava no restaurante, passava pela casa da pastora e dividia a quentinha com ela. E a pastora passou 3 anos só tendo uma refeição por dia, que era que a irmã dividia com ela metade da quentinha. Isso é uma ação
de misericórdia. Eu ter 10 pães e pegar 2 e dar para alguém, poxa, eu vou comer 8. Claro que não. Agora, eu tenho eu dividi-lo. Aí isso é fantástico. Você faz o Espírito Santo e o Senhor sorrir com isso. Mas vamos prosseguir. Fruto do Espírito. Paciência. Vocês não percebem que a carta diz que depois que você recebe a visão espiritual e discerne, depois ninguém é decidido, aí Tiago vem completar a carta aos Coríntios, dizendo que você recebe, quando você recebe a visão espiritual e discerne tudo, depois ninguém é discernido. Não lembro não, pastor, eu vou lembrar você. A sabedoria pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia, depois cheia de paciência. Juntando isso tudo, faz uma vitamina que, se o crente toma, Jesus pode arrebatar ele e ele está pronto. Outra coisa que o crente cheio do Espírito Santo não tem parcialidade. O que é parcialidade? É a capacidade de ser justo, independente de quem eu estou orientando, cuidando, exaltando. Uma coisa, meu Deus, só tanta coisa ainda. Uma coisa é eu ser amigo do irmão Adão, mais amigo do que eu sou do irmão Luiz. E eu chego, como eu gosto mais do irmão Adão, aí eu uso aquele termo que a gente nordestino conhece. Eu vou puxar sardinha mais para irmão Adão, por quê? Irmão Adão. Irmão Adão, afinal de contas, eu conheço ele há mais anos. Eu tenho proximidade com ele há mais tempo. O crente que é cheio do Espírito Santo não tem parcialidade. O certo é certo, o errado é errado, independente de quem seja, ele continua sendo imparcial. E Deus ama imparcialidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus desceu do céu, veio a morrer por nós, ele não escolheu a quem ele ia salvar. Ele derramou seu sangue por todos, por mim e por você. Ele disse: não, vamos escolher a classe econômica mais baixa para salvar. Vamos escolher a classe econômica mais alta para salvar. Não, ele disse: eu vim para salvar todo o mundo, porque Deus amou todo o mundo. Agora, se nem todo mundo escolhe a salvação que ele já oferece, aí não é problema dele. Você está entendendo ou está difícil? Meus irmãos, já passou meia hora. Meus irmãos, não passou meia hora, me diga. Meus irmãos, agora é que ia entrar na mensagem. O crente maduro entende tudo. Ele sabe o que é ofensa, sabe o que é armadilha, sabe quem é o inimigo, sabe não criar divisão nem amargura em ninguém. Qual o maior exemplo disso? Qual o maior exemplo que vem na sua mente de alguém mesmo caluniado, mesmo perseguido, mesmo maltratado, mesmo espancado, mesmo cuspido, ele não reagiu na mesma proporção que os seus inimigos estavam agindo com ele? Jesus. Depois de todo açoite, depois de caminhar 700 metros sendo espancado por 2 soldados romanos, depois de levar 139 chicotadas, depois de carregar uma cruz com mais de 180 quilos nas costas, depois de colocar um espinho na sua cabeça que media 40 polegadas, 45 polegadas, depois de você colocar um prego nas mãos dele, 2 nas mãos e 1 nos pés, e cada um dos pés media 15 polegadas e o das mãos media 12 polegadas. Depois de ele levar uma furada na sua lateral, que não saiu mais sangue, mais água, ele chegou e disse: Pai, desce fogo do céu e queima esse miserável tudinho. Foi? Não, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Que pancada na cara de Satanás. O diabo tinha certeza dele que naquela hora Jesus ia blasfemar. Perceba bem, vamos exemplificar, acelerar.
quando alguém te fere, devemos praticar o perdão imediato e não esperar 24 horas. Essa é uma característica do crente que tem a visão espiritual. Por que não esperar 24 horas? Porque tu não garante a tua vida nem por um minuto. Aí tu pode ser Jesus por 50 anos, por causa de um minuto, tu vai agradecendo e vai te. Então, quando o crente sabe que ele não garante a vida dele, nem daqui a um minuto, pequei, vacilei com meu irmão, vacilei com Deus, Jesus tem misericórdia de mim. Porque se Jesus vem hoje, aí Jesus vem hoje, mata, e eu ir para o inferno, aí, por causa de uma discussão que eu tive com a minha esposa, e a gente dormiu com raiva, ela quase me mordeu, quase arranhando ela. Era um rato ficha. É brincadeira, né? É brincadeira. Eu 44 anos no Evangelho. Por causa de uma discussão. Aí eu morro, sofro um infarto, ela morre. Aí, graças a Deus, fiz aquela obra no sertão. Eu ajudei os pobres lá no Clima Bom. Eu fiz isso aqui assim assado. Eu ajudei lá em Jular, na Mata do Rodo. Eu preguei o Evangelho e ganhei homens para Jesus. Eu preguei por mais de 6 anos em várias igrejas. Glória a Deus, o meu elevador está subindo. Quem disse, filho? Aí esqueci de ontem, tu não pediu perdão, tu não se arreglou comigo, tu está pegando o elevador descendo. Misericórdia. Aí o crente que tem a visão espiritual de ficar intrigado do meu irmão, nem um minuto, filho. Eu conheço um irmão que é em determinado lugar que a gente conhece, que precisou de muita oração para resolver limpar o coração dele. Hoje ele estava nisso, mas precisou de muita oração para resolver limpar o coração dele. Olhe para isso. Você sabe quem é ele não, né, irmão? Olhe para ele, olhe para ele. Graças a Deus, o coração desse homem hoje está limpo. Mas, meus irmãos, o crente com visão espiritual enxerga assim. Mas vamos parar, né? Falando demais. Quando mais nos aproximamos e temos visão espiritual, menos ansiosos ficamos. Quanto mais alguém nos fere, menos irritados e menos magoados ficamos. Esses são aqueles que têm a visão espiritual. Porque o que importa é o que vem de lá e não o que vem daqui. O que importa é o que Deus me diz, e não o que eu escuto daqueles que por acaso, por algum motivo, não gostam de mim. O que vale para mim é a minha conexão com o céu, o meu caminho para o céu está limpo, puro, perfeito. O que vale para mim é a minha visão espiritual, enxergar como eu estou enxergando. Quem não enxerga, quem não vê, quem provoca, quem quer me ver irritado, irado, eu estou tratável e tratado. Não vou me incomodar com essas coisas baixas, pequenas, medíocres, insignificantes. Mas, todavia, porém, no entanto, nós precisamos entender que a gente não pode esquecer que cada dia é um dia e amanhã é outro dia. Quando a gente entender isso, e existe a possibilidade, irmãos, de nós não estarmos aqui amanhã ou não? Existe, irmão? Existe a possibilidade de nós não estarmos aqui amanhã ou não? Sim, mas existe ou não existe a possibilidade de nós não estarmos aqui amanhã? O que é que você acha, Tati? Existe. Você conhece alguém que foi dormir e no outro dia não acordou? Você já viu falar isso? Eu conheço pessoas. A minha tia, sábado passado. Não conheço a sua tia, mas conheço pessoas em Rio Lago que até o rapaz falou no velório dele. Estava tocando no velório e o rapaz disse, ele foi dormir e acordou morto. Aí eu dei uma risada, eu dei uma risada de pé no velório, depois eu tive que pedir perdão. Eu dei uma risada no velório, eu tive que pedir perdão. A família, o rapaz que falou isso, porque realmente ninguém pode dormir ou pode estar morto. Infelizmente, irmãos, ou felizmente, eu não sei se é bom ou ruim a gente não saber o amanhã. Eu acho que é bom. Você já pensou se você soubesse o dia que você ia morrer? Fazia o quê? Fazia. Já era perdido. Assim não perdido. Então, percebamos bem como a gente só vou encerrar por aqui, falando
pastor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, meus amados, perceba bem, como a gente não sabe amanhã? Como a gente não sabe? Por que nós deixamos tanto para amanhã que a gente pode fazer hoje? Se nós somos maduros em Deus, por que nós nos apequenamos com as ciladas do diabo que nos tenta irritar, afastar da presença do Senhor? E impede de nós termos a sabedoria perfeita, impede de nós sermos tratados e tratáveis, impede de nós alcançarmos uma visão plena e plana daquilo que Deus tem para nós e do mundo espiritual. E não esqueça, se você tem visão espiritual, automaticamente a visão humana você vê perfeitamente. Agora, se você tiver só visão humana, a visão espiritual você não tem, não vê, não enxerga, acaba tropeçando, trocando, como dizia a minha avó, os pés pelas mãos. Mas entenda nesta noite, você tem tudo para ter uma visão espiritual perfeita. Siga as orientações da carta de Coríntios, siga as orientações da carta do nosso apóstolo Tiago. Meus irmãos, o tempo não permite a gente se prolongar, pastor, já meia hora. O tempo não permite a gente se prolongar. Mas esse conteúdo aqui é mensagem para 6 meses. Mas vocês não têm juízo para a gente falar de 6 meses. Perceba bem. Perceba bem. Você vai sair daqui consciente. Eu não posso ser mais como eu sou. Como? Me irrito fácil. Perco paciência fácil. Eu não busco a Deus como preciso. Não tenho a visão espiritual que necessito. A material não está boa, a espiritual então se eu posso, quem não acompanha, pode acompanhar. Cleito Queiroz, só dizer isso para encerrar. Eu estava com um evento na igreja, comunidade Peniel, lá em Maceió, esqueci o nome do bairro agora, lá em Maceió. E Cleito Queiroz é um tecladista, baterista, baixista, guitarrista e violonista, cego de nascença. E o Cleito Queiroz toca tudo. Meu sonho é um dia trazer ele aqui para o sertão. E pense no cara crente. E ele um dia estava lá, o pastor me chamou para o altar, eu fui para o altar, e a Peniel lotada demais. E o Cleito Queiroz começou a tocar. Eu me lembro que ele tocou uma música cantou Shirley, cantou Bruna Carla, cantou aquela irmã que era bem gordinha que morreu, esqueci o nome dela agora, Fabiana Anastácio. Quando ele estava na 5ª música, ele parou. Eu disse, rapaz, depois da 5ª música, ele para assim do lado. Ele disse, Deus me disse que vai salvar hoje 10 anos. Eu disse, rapaz, não acredito. Aliás, não creio de jeito nenhum que ele está enganado. Deus vai salvar mesmo. Agora também não vai ser 11, nem 9, vai ser 10. Aí ele disse, Deus está mandando cantar tal música. E depois que eu terminar essa música, tem vindo aqui para frente 3. Camarada sério. E ele começou a tocar lá e eu estou olhando nele. Disse, rapaz, eu sei que o camarada tem integridade com Deus, mas desse jeito. Vamos lá. Aí quando a primeira se levantou lá na penúltima fileira, ele deu um grito de cá. O Espírito Santo me informa que já está vindo a primeira. Eu disse, não é possível não. Alguém disse esse nome. Não é que eu não acredito. É porque foi muito automático. Quando o homem se levantou lá, ele disse de cá. O Espírito Santo me informa que está vindo a primeira. Aí eu fiquei de olho nele. Quando ele cantou, a primeira estrofe do hino, cantou o coro, se levantou com 5 chorando. Aí eu olhei para ele, alguém vai dizer para ele, não é possível. Aí ele disse, a segunda vez chorando, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aí eu já comecei a chorar, disse, rapaz, esse homem veio para aquilo, não é possível. Aí ele terminou a última estrofe, quando ele terminou a última estrofe do hino, aí veio a terceira. Ele já chegou aqui a terceira, vamos louvar mais uma vez, quer adorar Jesus? Vamos louvar Jesus. Aí ele cantou o hino da Fabiana Anastácio, que eu queria lembrar tanto que ele agora. Mas eu não lembro, aquele que o grupo Vivendo Chamado canta. Adorarei. Sim. Adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado para adorar, então adorarei. Aí começou a cantar, veio a 4. Ele disse, veio a 4. Aí veio a 5ª, veio a 6ª.
quando veio a sétima, ele disse, está chegando a sétima vida para Jesus agora. Eu disse, não é possível, rapaz. Ele era sétima, ele não disse nem a quinta, não disse nem a sexta. Eu disse, isso atrapalhou. O Espírito Santo não revelou. Quando chegou a sétima, ele disse, está chegando a sétima vida para Jesus agora, rapaz. Aí ele começava a chorar de cá, e eu chorava de lá, e a igreja começava a chorar. E daqui a pouco o Espírito Santo começou a se mover. Aí, quando ele viu, certamente estava vendo, não é possível agora aqui. Quando eu digo ele viu pelos olhos espirituais. Quando ele viu pelos olhos espirituais chegar a nona pessoa, ele disse, só falta uma para eu terminar de cantar. Só falta uma, e você vem, e você vem, e você vem. Aí a pessoa não veio. E aí ele parou de tocar e disse, você está dizendo, será que sou eu? E eu vou dizer que é você. Sabe o que aconteceu hoje? Você discutiu com a sua esposa, era 4h35 da tarde, e você disse, eu ia para Peniel, mas não vou mais. E você não sabe como você veio aqui. A sua esposa está em casa, de joelho, orando para você aceitar Jesus. Então, deixa de conversa, rapaz. Venha logo, agora! O camarada saiu da última fila, correndo, desesperado, se jogou no ponto. Ele disse, agora a gente pode orar e eu vou ensinar. Cleito Queiroz, eu conheço pessoalmente, tirei foto com ele, toquei para ele, adorei a Jesus com ele já algumas vezes. Aí eu digo, um homem desse sente falta da visão física? Sente não. Não sente. É um dos seres mais felizes que eu conheço. Porque que pode não ter visão física, mas espiritual não tem de sobra. Pode botar lá, Cleito Queiroz, você vai ver. Nos preocupemos nós com a visão espiritual. Ela fala mais, mas muito mais do que a física. Antes do Senhor orar, eu quero pedir oração pela minha tia, que está com 38 dias hoje, e desapareceu um filho dela. E ontem encontraram ele morto. Aí veio fazer o DNA e constaram que era ele. Ela está muito abalada. Imagina. Ela pensava que ainda ia encontrar o filho dela vivo. Encontraram só o cadáver dele. E onde vieram e fizeram o DNA, veio o pai, fez o DNA e postaram que é filho. Vamos orar para Jesus confortar. Eles são convertidos a Jesus? Não. Vamos orar para Deus salvar e confortar. Amém? Os irmãos estão arrependidos da vida hoje, diz amém. Vamos orar, irmãos. Pai, a irmã Maria fez um pedido pela sua tia, que perdeu um filho, Senhor. Pai, ela ainda não te confessou como Salvador, mas que ela possa ser alcançada pelo teu braço salvífico, transformador, purificador, santificador. Pai, que ela possa entender que há uma vida eterna com Cristo e sem Cristo. Pai, que haja consolo em seu coração, que só o Senhor pode dar. Enxugue as suas lágrimas, Senhor. Pai, eu te louvo pelos irmãos que deixaram a sua cama, a sua TV, a sua internet e vieram te adorar. Traz eles amanhã novamente, Senhor, às 15h30, para juntos aqui adorarmos a Jesus em um culto tremendamente abençoado. Pai, te louvamos pela nossa irmã Leite. Traz ela mais vezes, Senhor, que ela não demore tanto a vir estar conosco. Senhor, que os filhos dela te aceitem como Salvador, que ela possa ter o privilégio de estar cultuando debaixo do mesmo teto com os filhos, para a glória do teu nome. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem quer que a Leite venha mais 50 vezes só esse ano, diz amém. E também se amém, irmão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com a irmã Maria, com o irmão Luiz, com o irmão Adão, com a Tati, com a sua filha, com a minha esposa, com a Leide, com todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. E você diz, e você diz, Deus abençoe a terra aqui.